Bomba! Rastros da fraude bilionária do INSS levam direto a Flávio Bolsonaro. No último final de semana, foi revelado que Letícia Caetano dos Reis, sócia administradora do escritório de Flávio Bolsonaro, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis. E quem é Alexandre? Segundo o relatório da Polícia Federal, Alexandre aparece como sócio do Careca do INSS em uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, uma offshore. A empresa teria comprado 4 imóveis em 2024, somando mais de R$1 milhão. Flávio deve ser o herdeiro do bolsonarismo nas eleições deste ano e a sujeira que acabou de ser revelada pode afetar os planos da turma golpista. O jornalista Henrique Rodrigues desenhou essa ligação. O Flávio Bolsonaro agora, pela primeira vez, parece que encontrou um obstáculo que pode fazer sua candidatura à presidência da República ir por água abaixo, implodir. Todo mundo acostumou com a CPMI do INSS com aquela conversa do bolsonarista de que uma hora a gente vai achar um ministro do Lula, vai achar o filho do Lula, vai achar um parente do Lula, vai achar um amigo do Lula. E tudo que a gente viu até agora foram ex-ministros do governo Bolsonaro e pessoas ligadas ao bolsonarismo que estão arroladas nesse esquema de fraudes. Hoje surgiu uma informação que colocou o Flavinho, o querido Flavinho 01, o primogênito, né, o herdeiro do trono bolsonarista, o menino do chocolate, da fantástica fábrica de chocolate, colocou ele numa saia justa. Um nome surgiu nas investigações e guardem esse nome: Letícia Caetano dos Reis. Letícia Caetano dos Reis é a administradora e a chefe do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro, que, estranhamente, nunca atuou em nenhuma causa, em nenhum âmbito da justiça brasileira, nunca carimbou um papel com a OAB dele, nunca atuou em nada. Ele tem um escritório que, curiosamente, nunca atuou em nada e tem como sede a residência particular dele, aquela mansão de R$6 milhões em Brasília, que ele conseguiu por um financiamento muito estranho junto ao BRB no ano passado, ou retrasado, salvo engano. Esta moça, a Letícia Caetano dos Reis, Glauco e você que me escuta, ela chefia o escritório, é quem manda na coisa toda, no RH, nos pagamentos, enfim, ela comanda o escritório porque ele é senador da República. Ela tem um irmão de pai e mãe, irmão de sangue, que se chama Alexandre Caetano dos Reis, irmão dela. O Alexandre Caetano dos Reis, irmão da Letícia Caetano dos Reis, a chefe do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro, o Alexandre é contador-chefe dos negócios do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O careca do INSS tem um homem, tem o seu number one, tem o cara que cuida de tudo, o homem número 1. Este sujeito, contador-chefe, se chama Alexandre Caetano dos Reis, irmão da Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório de advocacia. Este administrador-geral do careca do INSS era sócio com ele, numa offshore, uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal que fica no Caribe. E esta empresa em que ele era sócio com o careca, o Alexandre, é uma empresa investigada pela Polícia Federal e por outros órgãos de controle, sob a suspeita de operar a lavagem de dinheiro das fraudes que rendiam bilhões e que eram retiradas indevidas, ilegais, do que recebiam aposentados e pensionistas. Isso cai como uma bomba, porque a gente está falando de uma mulher que tem um cargo de confiança, Glauco, no escritório de advocacia do filho do ex-presidente da República, que é candidato à presidência da República. E essa moça é irmã do homem que era sócio do careca do INSS, o pivô do escândalo, e que aparece como um dos donos da offshore que supostamente lavaria dinheiro dos desvios de fraudes no INSS. Aí alguém vai falar assim, mas isso implica o Flávio em quê? Eu não sei no que implica o Flávio, mas como eu disse num corte que vai ao ar hoje às 22 horas nas redes, o mundo parece muito pequeno, né, Glauco? O mundo é um ovo. E quando a gente fala de CPMI do INSS, parece que o mundo fica com 10 centímetros quadrados.
O caso já respingou no Congresso, com o senador sendo alvo de pedido de convocação na CPMI por essa ligação suspeita. O requerimento é do deputado Rogério Correia, que anunciou nas redes que chegou a vez e a hora de Flávio Bolsonaro. Ele não foi o único a comentar o assunto. Pastor Henrique Vieira afirmou que o escândalo expõe mais uma vez o modo de operação do bolsonarismo, moralismo no discurso público e negócios obscuros nos bastidores. Segundo ele, abre aspas, essas conexões com Flávio revelam o uso de estruturas do Estado para atender interesses privados. Não é um fato isolado, é parte de um projeto político que atacou a Previdência, enfraqueceu o INSS e abriu caminho para atravessadores, fraudes e corrupção. Quem dizia combater o sistema ajudou a desmontá-lo e agora aparece orbitando seus esquemas. A CPMI volta aos trabalhos nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, e promete esquentar. E como tática bolsonarista, não demorou para que a oposição lançasse uma cortina de fumaça, tentando desviar o foco desse escândalo envolvendo o clã Bolsonaro. A tentativa deles é mirar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Leonel Brizola Neto lembrou o passado de Flávio, o que não deve facilitar a sua vida diante de tanto escândalo. Não, esse rapaz tem muito esqueleto no armário, né, Henrique Glauco? Não resiste uma abertura. Agora, quero saber, há que se perguntar por que o Ministério Público no Rio de Janeiro, né, não conseguiu ir tão a fundo. As evidências são gritantes. Queiroz, Adriano, milícia, o sócio de uma loja de chocolate complicadíssimo, muito obscura. Né? Quem é que tem R$1 milhão para pagar uma franquia de uma Copenhague? E não é só R$1 milhão que você tem que ter giro de caixa. Você precisa ter um bom giro de caixa. E como é que foi dado isso aí? É muito obscuro, né? Aí aparece também a figura do Gilmar Mendes para intermediar aqui com o Ministério Público, toda essa relação espúria dele, de peculato, né? Então é uma figura muito complicada, eu entendo, o Flávio Bolsonaro, né? Que, aliás, é o que é a família toda, né? Eu entendo, é um escárnio esse cidadão ser candidato a presidente da República, escárnio maior ainda para a historiografia brasileira se ele chegar no segundo turno. Quando os trabalhos da comissão encerraram no ano passado, não restou dúvidas da participação do governo anterior no esquema. A chegada de informações que colocam Flávio no meio dessa teia abrem um novo capítulo para nomear quem realmente roubou os aposentados. Eu pretendo demonstrar com provas, com documentos, a verdade sobre esse escândalo. É verdade que existem notícias sobre irregularidades no INSS de muito tempo. Mas é verdade também que este esquema criminoso que lesou milhões de aposentados e aposentadas, ele só foi possível porque uma série de regras e normas internas do INSS foram alteradas. E estas normas e estas regras todas foram alteradas durante o governo Bolsonaro. Se estas regras não tivessem sido alteradas, esse escândalo seria impossível. E eu vou demonstrar isso, presidente. E a primeira que eu vou demonstrar é essa falácia da MP que estabeleceu um ano para renovação. É verdade. Só que depois eles mandaram outra, na Covid, botando 3 anos para renovação. E no final do governo, em dezembro, com o jabuti do Luiz Miranda, o Bolsonaro sancionou uma lei que acabou com a necessidade de revalidar a autorização. Então, quando nós assumimos o governo, em janeiro, a lei em vigor, que foi sancionada pelo Bolsonaro em dezembro, antes de fugir para os Estados Unidos, havia acabado com a renovação. Então, o governo Bolsonaro acabou com a necessidade dos beneficiários autorizarem e renovarem. Esse é fato, isso é verdade, isso é decreto, isso é lei. Eu não vim aqui para fazer disputa política nem disputa de narrativa. Eu vim aqui para demonstrar com documentos e provas, com decretos e portarias e medidas provisórias, aquilo que a população brasileira já sabe. Tudo o que aconteceu e este escândalo de caráter industrial
que lesou bilhões de reais de aposentados e aposentadas, só foi possível porque durante o governo Bolsonaro todas as travas de fiscalização foram destruídas.